E se Midoriya tivesse os poderes do Luffy? E tudo começa quando Midoriya vai até o hospital e o médico fala que o nome dessa individualidade e Gomu Gomu no Mi, a mãe de Midoriya fala. E o que essa individualidade faz? E o médico fala. Bem resumindo, ele é um homem borracha e ele fica feliz por ele ter uma individualidade. E depois eles vão embora e Midoriya ouve alguns barulhos na casa dele e ele vê um homem gordo e com uma barba e ele fala. Vamos logo, mulher, eu vou ter você ou eu te mato. E ela fala. Não, eu nunca vou abandonar o meu filho. E ele perfura a mãe de Midoriya e ele fala. Como e que eu sou o Barba Negra? E ele fica rindo e a mãe de Midoriya fala. Corre, ele corre para fora da casa e ele tromba com o Barba Branca e o Barba Branca fala. O que foi, garotinho? E Midoriya fala tudo o que aconteceu e o Barba Branca fica surpreso pelo que o Barba Negra fez e ele fala. Não se preocupe, eu vou cuidar de você. E Midoriya é adotado pelo Barba Branca e Midoriya vai até a Grand Line e depois de 10 anos ele volta para a cidade e ele tem a mesma personalidade do Luffy e ele tem o chapéu do Shanks e ele fala. E bom voltar para casa. E ele vai e todos ficam olhando para ele. O Midoriya estava com as mesmas roupas do Luffy e todos ficam se perguntando o que era aquela cicatriz no peito dele e ele vai até a escola e o diretor fala. Qual é o seu nome, garoto? E Midoriya fala meu nome e Midoriya Izuku e ele fala. Está bem, pode estudar aqui. E ele estava andando pelo corredor e ele encontra Momo e ele fala. Aí minha cabeça e a Momo fala. Me desculpa que eu não te vi. E ela fica vermelha porque ela estava vendo os músculos do Midoriya e ela vai embora e Midoriya volta para casa e o Barba Branca fala. E aí, como foi na escola? E Midoriya fala. Foi bem divertido e o Barba Branca fala. A janta tá pronta e Midoriya come carne e ele dorme e depois ele vai para a escola e ele encontra o Bakugou e ele fala. Espera aí você, Deku. E Midoriya fala. Há quanto tempo, né? E Bakugou dá um abraço no Deku e fala. Eu pensei que você tinha morrido. E depois eles vão para a sala de aula e se passa algumas horas e Midoriya vai embora e aparece um vilão que consegue pegar ele e o vilão fala. Por que você não está se contorcendo, garoto? E Midoriya fala. E que você é bem fraco. E Midoriya estica a mão dele e dá um soco no vilão e Midoriya fala. Eu nem vou precisar usar o Haki do armamento. E só pra avisar, o Midoriya tem o Haki do armamento, o Haki da observação e o Haki do rei. Enfim, ele fala. Gomu Gomu no Bazooka. Ele derrotar o vilão e bota ele numa garrafa e a LL Migit chega e fala. Parabéns, garoto. E eles ficam conversando e o homem gosma tenta fugir e Midoriya vê e fala. Opa, se não vai fugir não. E depois a LL Migit se destransforma e Midoriya fala. Eita, quem é você? E a LL Migit explica tudo para Midoriya e eles ouvem uma explosão e eles vão até lá. Eles veem piratas e um deles era usuário de alguma nome e ele fala. Não se movam senão eu vou acabar com esse garoto. E os heróis falam. Quem são você? E ele fala. Eu sou o Capitão Bug e eu vou pegar tudo dessa cidade. E o Midoriya vê o Bug, ele pula e fala. E aí, Bug, há quanto tempo? E o Bug fica assustado e fala. Midoriya, o que está fazendo aqui? Você não estava na Grand Line. E Midoriya fala. E eu tava, só que eu resolvi voltar pra minha cidade com o meu pai. E o Bug fala. O que o Barba Branca também tá aqui? E todos ficam surpresos por o Midoriya ser filho do Barba Branca e todos ficam fala. Barba Branca, foi isso que eu ouvi. Ele e o Gold Roger lutaram com o ALL Migit e eles tinham a mesma força que o ALL Migit. Midoriya fala. Você vai querer lutar comigo? E Bug fala. Eu vou ter a minha vingança, chapéu de palha. E ele sai pra cima do Midoriya e Midoriya fala. Vamos nos divertir. E ele fala Gomu Gomu no pistol. E o Bug toma o golpe em cheio e ele desmaia e os outros piratas falam. Capitão Bug. E eles são presos e Midoriya ia ir embora, só que os heróis vão falar com ele e os heróis falam. Você é filho do Barba Branca mesmo, garoto? E Midoriya fala. Sim, ele é o meu pai. Eles falam que ele fez um ótimo trabalho e Midoriya vai embora, só que o ALL Migit vai até o Midoriya e fala. Você foi corajoso e eu vou te dar o meu poder. Eu soube que você é filho do Barba Branca, o seu pai, e um homem bem forte. E ele é até mais forte que eu, até o Gold Roger, e mais forte que eu. E como Midoriya tem um físico mais forte, ele consegue dominar 100% do Oni for ALL. E depois Midoriya fala tudo para o pai dele e ele fala. Bem, agora eu acho que você é mais forte do que eu então. E Midoriya fala.
Não fale bobagens, pai. Nesse momento eu não sou mais forte do que você. E o Barba Branca fala. Você ainda está pensando naquilo, não está? E Midoriya fala. O que o Barba Branca fala? Sobre a morte da sua mãe você ainda pretende se vingar? E Midoriya fala. Sim, eu ainda pretendo. E eles já estão. E Midoriya vai até a escola. E depois da escola ele encontra Bakugou que fala. Obrigado, Deku. E Midoriya fala. Que não foi nada. E Midoriya vai até uma loja e ele fica olhando algumas coisas e depois ele vai embora. Ele vai até na casa dele e depois da janta ele vai dormir e se passa alguns dias e chega o dia do teste da UE e ele vai até lá. Ele encontra o Uraraka e eles ficam conversando e o professor fica explicando tudo para eles e Midoriya vai até o portão e quando ele abre Midoriya sai correndo e ele destrói vários robôs, mas ele vê um robô gigante e ele fala. E rapaz, esse daí dos grandes. E ele vê o Uraraka precisa. E ele pula e ele ativa o Haki do armamento. E ele destrói o robô. E ele chuta o robô que vai pro alto. E ele dá um soco que destrói o robô por completo. E fica voando várias pesas do robô. E Midoriya aterriza. E depois disso ele vai embora e os professores falam. Esse garoto é forte. E depois disso Midoriya estava indo para casa. E no outro dia ele chega na escola. E quando ele chega na sala de aula todo ficam olhando para ele e todos falam. Você é o filho do Barba Branca? E Midoriya fala. Sim, sou eu. E todos ficam assustados. Porque se o pai dele já é forte, imagina o filho. E Uraraka cumprimenta Midoriya. E o professor Aizawa aparece e ele fala. Vai ter um teste, quem ficar por último vai ser expulso. E Midoriya fica em primeiro em todas e no teste da bolinha ele usa só 10% do Oni for ALL e a bolinha vai longe. E o professor Aizawa fala. Use todo o seu poder, senão você vai ser expulso. E Midoriya fala. Está bem, e ele usa 10% do Oni for ALL junto com o Haki do armamento e a bolinha vai mais longe. Ainda que Midoriya fala nos seus pensamentos. Eu poderia quebrar o ar e poderia ir mais longe, mas não, eu não quero me exibir. E todos ficam surpresos. E depois da escola Midoriya e sabe o que acontece. Isso mesmo vai ficar para uma parte 2. Até mais, pessoal, e fui.